Eu vejo muito vestibulando de medicina ou até mesmo estudante de medicina que me procuram com o objetivo de melhorar a performance mental, não tendo um desempenho cognitivo satisfatório. E o que eu vejo é praticamente uma perda de tempo massiva de vários estudantes estudando de forma errada. E isso não vai levar eles à aprovação em medicina. Portanto, pensando nisso, e com o foco de ajudar você a passar em medicina esse ano, eu vou liberar essa aula completa baseada na neurociência, ou seja, não é baseada no meu achismo, não é baseada no que funcionou para mim, é baseada na neurociência e na performance mental nos estudos, na qual eu mostro 3 hacks mentais para acelerar a sua aprovação em medicina. E se você deseja receber conteúdos de extremo valor sobre performance mental e neurociência, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, pois toda semana eu trago novos vídeos, novos conhecimentos para ajudar você. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre 3 hacks mentais para acelerar a sua aprovação em medicina. Será que existe como você acelerar a sua aprovação em medicina? Será que tem como isso? Será que tem como você estudar menos e aprender mais? Ter mais tempo de lazer, mais tempo de descanso? Será que isso é possível? Então fique comigo até o final dessa aula, que eu quero conversar com vocês acerca desses tópicos. Então, hoje nós vamos falar sobre hacks, né? E o que são hacks? Então, hack vem do inglês e significa, né? Um dos significados é ferramenta. Então, é uma ferramenta que eu vou usar para melhorar alguma coisa. No nosso caso aqui, é para melhorar a performance do nosso cérebro. Nós queremos que o nosso cérebro aprenda mais, memorize mais, para que com isso nós conseguimos ser aprovados em medicina e também ter um bom desempenho na faculdade de medicina. Porque não adianta só você passar em medicina. Durante a faculdade de medicina você vai ter uma avalanche de conteúdos. É uma faculdade bem densa, são 6 anos. E esses 6 anos você precisa ter essa boa performance mental para que você consiga ser um bom médico, né? Então, não é só passar em medicina, mas é ter uma boa performance também durante a faculdade. Então essa fase que vocês estão vivendo é uma fase pequena. Tem outras fases que vocês vão viver, tá? E o nosso cérebro, pessoal, ele é como se fosse um computador. Ele é um supercomputador, na verdade. Então ele existe, tem várias funções, né, cognitivas que nos tornam humano. No entanto, não adianta você ter um ótimo computador se você não sabe configurar esse computador para aquilo que você quer, para o seu objetivo. E a neurociência, ela busca descrever o funcionamento desse supercomputador. Por isso que eu gosto muito de estudar neurociência, ler artigos científicos médicos sobre neurociência. Porque ela é uma ciência nova e cada vez mais ela vem trazendo descobertas sobre o funcionamento do órgão mais importante do corpo humano, que é o cérebro. Então, eu penso, como eu falei na primeira aula, que é fundamental que vocês entendam o funcionamento do cérebro para que com isso vocês consigam ter um bom desempenho no vestibular. Então, assim, pessoal, hoje, o estudo, né, quem acompanhou os meus stories, o estudo que eu peguei para fazer a nossa aula de hoje, fazer a referência bibliográfica da aula de hoje, nós vamos fazer uma parte introdutória antes de nós falarmos sobre esses 3 hacks mentais para acelerar a sua aprovação em medicina, nós vamos fazer uma parte introdutória. E para nós fazer essa parte introdutória, eu gostaria de citar aqui um estudo para vocês sobre burnout em estudantes de medicina. Você sabe o que é burnout? Comenta aqui para mim saber se vocês sabem o que significa essa síndrome do burnout. Esse estudo ele é uma revisão sistêmica. O que quer dizer uma revisão sistêmica? É quando os cientistas eles vão lá
e pegam vários estudos sobre esse tema e aí eles analisam os principais desfechos desses estudos. E esse estudo, pessoal, ele é um estudo feito na Califórnia, nos Estados Unidos, publicado numa excelente revista. Ele buscou quantificar o impacto do burnout nos estudantes de medicina. Cérebro fritando, né? Pode ser. Então, o burnout, pessoal, ele nada mais é que o esgotamento mental, tá? É um esgotamento mental, físico também, onde você não consegue executar as suas funções cognitivas, ok? Então, é um estado de fadiga mental crônica, que acontece durante a faculdade de medicina, que foi analisado dentro desse estudo, ok? Então, o estresse, pessoal, é importante eu falar isso. Teve pessoas que vieram conversar comigo após a nossa aula de segunda, perguntando sobre o estresse. Pô, Léo, o estresse é ruim, então? Não, pessoal, o estresse ele é uma resposta fisiológica automática do nosso corpo quando ele é exposto num ambiente diferente. Então, por exemplo, se está muito frio, se está muito quente, o nosso corpo ele tem uma resposta de estresse para sempre buscar a homeostase. No entanto, o problema, pessoal, é quando esse estresse ele é crônico, tá? Esse que é o grande problema. Faz sentido para vocês? Então, o estresse ele faz parte do nosso processo fisiológico pela busca da homeostase. No entanto, ele é prejudicial, ele é caracterizado como burnout quando eu tenho um estresse crônico e eu tenho perca de funções cognitivas. Esse estudo, tá? Ele correlacionou doenças psiquiátricas com o burnout. Então, aquela pessoa que desenvolve o burnout, ela tem maior probabilidade de desenvolver doenças psiquiátricas, como, por exemplo, depressão, síndrome do pânico, transtorno de ansiedade. E também ideação suicida, tá? Então, essa pessoa começa a ter pensamentos suicida, que esse é um tema aí mais complexo. E aí, para nós trabalhar esse tema, né, não é o nosso objetivo, mas para nós poder falar sobre esse tema, nós precisaríamos ter aqui um especialista, né, um médico psiquiatra para nós debater sobre esse tema. Até quero convidar o professor Saraiva, que é meu professor, um excelente professor, um dos melhores professores que eu já tive na faculdade, para ver se ele topa para nós conversar sobre esse tema. Mas eu quis falar sobre essa questão do suicídio porque o estudante de medicina, isso daí não é segredo para ninguém, ele é onde tem o maior número, né, com os estudantes de medicina, é onde tem o maior número de suicídio. Então olha que interessante, né? Olha que desfecho isso, tá? Então, para vocês terem consciência sobre isso, tá? E aí, pessoal, esses estudantes de medicina que foram analisados nesse estudo, o desfecho, o grande desfecho desse estudo ele mostrou que 50% dos estudantes de medicina desenvolvem burnout. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, esse estudo foi feito com estudantes de medicina. Agora, se esse estudo fosse feito com vestibulando de medicina, será que esse número não seria maior? Será que o vestibulando de medicina não é mais estressado? Será que não tem mais fadiga mental? Comenta aqui para mim saber qual seria a opinião de vocês em relação a isso. Se esse estudo ele fosse replicado com o vestibulando de medicina. Com o estudante de medicina é 50%. De cada 10 estudantes de medicina, 50%, né, 5 desenvolvem burnout, tá? Síndrome do burnout. Perfeito? E então, pessoal, como eu falei para vocês, uma das implicações, né, dessa síndrome do burnout é o baixo desempenho acadêmico. Então esse estudo ele mostrou que essas pessoas, esses estudantes de medicina, esses futuros médicos que tinham burnout, eles tinham baixo desempenho acadêmico. Então esse baixo desempenho acadêmico ele pode ser caracterizado com baixa produtividade, ele pode ser caracterizado com notas ruins, com reprovações, ok?
E também, pessoal, para ficar mais claro para vocês, né, os autores desse artigo científico, eles colocam no trabalho falta de memória, tá? Então esses estudantes que desenvolvem burnout, eles têm perca de memória, que é o tópico que nós vamos trabalhar aqui na aula, insônia, desmotivação, tristeza e angústia. Alguém de vocês aí já sentiu já teve esses sintomas durante a sua rotina de estudos? Comenta aí para mim saber. E como é que nasce aí o burnout, né, pessoal? Como é que acontece esse burnout do ponto de vista fisiológico? Então esse burnout, ele começa, né, com você exigindo muito do teu cérebro, tá? Você vai ter um excesso de informação, ok? Então você recebe muita informação e o teu cérebro não sabe administrar essas informações. Essas informações, elas não precisam ser só do teu estudo, pode ser informação que você lê nas redes sociais, ok? Você ficar horas navegando nas redes sociais, isso também é um tipo de informação, é um tipo de estímulo sensorial para o teu cérebro. Notificações, tá? Multitarefas, né? Você quer fazer tudo, você quer abraçar o mundo. Você quer estudar 12 horas por dia. Você quer estudar matemática, física, biologia, né? Você quer abraçar o mundo, você quer ser multitarefa. Tudo isso caracteriza um excesso de informação, tá? Que vai tendo esse desgaste intelectual. Você vai tendo perca da sua capacidade cognitiva, de aprendizagem, de atenção, de foco. Perfeito, pessoal? E quando a gente fala em desgaste intelectual, a gente tem que pensar no combustível mental. Lembra que a gente falou na nossa primeira aula, na nossa primeira live, essa questão do combustível mental? A gente falou de metabolismo cerebral. O nosso cérebro ele começa a gastar muita glicose. Então ele vai gastando muita glicose e ele vai tendo essas percas cognitivas. E isso também é caracterizado por desequilíbrios de neurotransmissores. Então, por exemplo, a acetilcolina, que é o neurotransmissor responsável pela atenção, você vai saturando ele, né? Você consome muita informação, é muita coisa e o teu cérebro não consegue administrar tudo isso. Nós já vamos falar de algumas estruturas cerebrais que são responsáveis por gerenciar essas informações, ok? Mas vamos com calma. E aí, pessoal, é muito triste, né? Quando a gente vê pessoas jovens, saudáveis, com potencial gigantesco, sofrendo de fadiga mental. E elas sofrem por causa dessa fadiga mental muito pela questão do excesso de informação. Você fica saturado com muita informação, você quer fazer muita coisa, o teu cérebro não aguenta isso. Nós já vamos falar, tá, pessoal, como evitar esse burnout, tá? Nós já vamos falar. É válido suplementar com acetilcolina? Tem alguns suplementos, né, à base de colina. A colina é o princípio ativo, né, do acetilcolina. Mas eu acredito que tu precisa buscar um médico, né, um profissional que entenda dessa parte de suplementação, né, de suplementos para o cérebro, para conversar com ele e ver se é válido suplementar ou não, né? Tem pessoas que não precisam. Porque, por exemplo, através da tua alimentação você consegue boas fontes de colina, né? Tem alguns alimentos aí que são ricos em colina e aí você já vai estar conseguindo suprir aí, tá? Mas quando a gente fala em burnout, tá muito ancorado nessa parte do estilo de vida, né? Teu exercício físico, alimentação e sono, que é inclusive, por exemplo, então o nosso cérebro, como que tu faz, né, para evitar? O que vai regular, o que vai fazer a reparação, a recuperação do teu sistema nervoso central, do teu cérebro, é o sono. Só que hoje as pessoas elas querem dormir menos e ter mais produtividade. Tem vários vídeos aí, né, do pessoal falando, tem cursos inclusive, do pessoal falando de produtividade.
Então, como você ser mais produtivo, como você ler mais livros, como você estudar mais, né? E o pessoal acaba abraçando isso. Só que isso traz várias consequências negativas do ponto de vista de saúde mental. Na aula de sexta nós vamos falar sobre saúde mental. Então é importante vocês refletirem sobre isso, né? Sobre esse excesso de informação, como ser mais produtivo, como aprender mais, né? Será que isso faz você que fica vendo vários vídeos, né, no YouTube, como estudar, como ter mais produtividade, como aprender mais, né? E aí você fica toda hora com essa informação. Será que isso está te ajudando ou será que isso está te prejudicando? Fica a reflexão para vocês. Então, pessoal, o sono, ele que vai fazer todo esse processo de recuperação, de manter o equilíbrio desses neurotransmissores, desse hormônio chamado cortisol, que é muito estudado hoje, é o sono. Então, você ter um bom sono é fundamental. Só que se a gente pega o estudante de medicina, ou até mesmo o vestibulando de medicina, ele dorme mal. O sono dele é errado. E tem estudos mostrando isso. Que o estudante de medicina ele dorme mal. Então isso desregula o nosso ciclo circadiano. Porque nós temos mecanismos fisiológicos para produzir mais de manhã e de noite descansar. De noite não é o momento de você estudar. De noite é o momento de você descansar e você fazer a sua higiene do sono para que você tenha um bom sono e com isso você regule os neurotransmissores e para que você faça uma recuperação dos teus neurônios, tá, pessoal? E aí quando eu tenho esse estresse, né, como a gente falou na primeira aula, a gente vai ter neuroinflamação, a gente vai ter o hipometabolismo cerebral, então eu tenho uma baixa do meu metabolismo, isso pode ser caracterizado por um desequilíbrio de vitaminas do complexo B. Então as vitaminas do complexo B, elas estão intimamente relacionadas com vários processos metabólicos no nosso cérebro. Então é muito importante que você tenha bons nutrientes, que você tenha uma boa nutrição cerebral, para que você mantenha esses processos, tá? Porque isso está muito atrelado com desatenção, né? Quando você não tem os nutrientes, você acaba tendo desatenção, fadiga mental. Algumas pessoas me perguntaram aqui em relação a como evitar o burnout, como cuidar mais da tua saúde mental. Aqui foi só uma introdução, ok? Mas na aula de sexta-feira a gente vai falar um pouco sobre saúde mental. A gente vai falar aí sobre 7 hábitos para você cuidar da tua saúde mental, melhorar a tua saúde mental e com isso ter mais resultados nos estudos. O que eu quero focar aqui e foi o objetivo de dar essa introdução para você sobre o burnout e citando esse estudo feito nos Estados Unidos, é a perca de memória. Então eu falei para vocês que esse estudo mostrou que aqueles estudantes que tinham burnout, eles tinham perca de memória, a memória deles era reduzida. E isso era caracterizado por notas ruins, com baixa produtividade acadêmica, tá? Que é o foco que nós vamos falar hoje. Então para mim poder falar desses 3 hacks para você acelerar a sua aprovação em medicina, eu preciso falar para vocês sobre o processo de memória. Por que eu quero falar sobre memória aqui com vocês? Vocês concordam comigo que o vestibular é uma prova de memória? Portanto, quem tem mais memória vence essa prova? Vocês concordam com isso? O pessoal falou que sim, né? Então, pessoal, para você ser um atleta mental, para você conseguir ter uma boa produtividade nos seus estudos e conseguir chegar mais rápido no seu objetivo, você tem que ter uma boa capacidade de memória, você tem que reter os conteúdos. Quem aí de vocês que está vendo a live agora tem problemas com retenção do conteúdo? Você estuda, mas você não consegue reter aquele conteúdo, bem como você não consegue memorizar esse conteúdo. Quem de vocês aí tem esse tipo de problema? Então, pessoal, vamos falar um pouquinho agora de
A Andressa que falou é. Essa dá um sentimento de impotência, né? Você acaba estudando e você não vê evolução. Você não consegue memorizar os conteúdos. E aí você perde tempo, né? Porque se você não teve um bom processo de memória, você tem que estudar de novo aquele conteúdo. E aí você não otimiza o teu tempo. Tá? Então nós vamos falar aqui sobre memória. Então a memória, né, para você memorizar uma informação, você vai fazer uma sinapse química modulada por um neurotransmissor. Então, como é que um neurônio se comunica? Ele se comunica através de uma sinapse química, onde o neurônio pré-sináptico ele secreta o neurotransmissor, que é um químico, e vai modular essa comunicação. Então nós temos aí 80 bilhões de neurônios no sistema nervoso central que se comunicam com outro neurônio através de sinapses químicas. E essa sinapse química ela é traduzida em uma linguagem cerebral. Então o cérebro vai lá e armazena essa informação. E aí eu construo um caminho neuronal. E quando eu relembro essa informação, eu vou estar fortalecendo esse caminho neuronal. Nós já vamos falar um pouquinho dessa questão de recapitulação, ok? Então, por exemplo, quando você não constrói um bom caminho neuronal, você tem um esquecimento. Um exemplo, você não teve uma boa técnica de memória, você não teve um bom método para fazer esse processo de memorização e aí você teve um esquecimento. Aí chega lá no dia do vestibular, você vai fazer a questão e você não lembra desse conteúdo. É o esquecimento. O esquecimento, ele é porque você não construiu esse caminho neuronal entre um neurônio e outro neurônio para fazer esse processo de memorização de uma forma mais forte, mais emotiva. Nós já vamos falar um pouquinho sobre as emoções. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Então, sinapse química faz o processo de memorização e guarda a informação lá. E depois o nosso córtex pré-frontal manda informação lá e tenta buscar essa informação aí dentro do nosso cérebro. Geralmente no hipocampo, tá? Que é uma área responsável aí por gerenciar o processo de memorização. Então a aprendizagem, pessoal, é você aprender uma informação. Então, por exemplo, agora eu falei para vocês de forma muito simples, de forma bem básica, como que acontece o processo de memorização. Só que óbvio, né? É muito mais complexo que isso. Aqui eu estou sintetizando o máximo para ficar claro para vocês. Então, a aprendizagem é você adquirir uma informação. A memória é você reter essa informação e você conseguir armazenar essa informação. E onde que você armazena essa informação dentro do teu cérebro? O hipocampo, né? O hipocampo é uma região responsável por esse processo de memória. Ainda não existe um consenso ainda entre os neurocientistas onde que fica as memórias, tá? Mas sabe-se que as pessoas que têm lesão no hipocampo, que é uma estrutura que está aqui no lobo temporal, elas têm prejuízos no processo de memorização. Ok? Então o hipocampo, pessoal, ele recebe essas informações, essa estrutura, ela recebe essas informações sensoriais e ela manda para o córtex pré-frontal. Então o córtex pré-frontal recebe as informações, processa as informações e manda lá para o hipocampo. E aí o hipocampo ele vai armazenar essas informações sensoriais e quando o córtex pré-frontal precisar das informações, ele vai mandar a informação lá. Então, por exemplo, você saber o que é o conceito de alguma coisa, então o córtex pré-frontal vai mandar a informação para saber o que você precisa saber sobre um determinado conceito, uma fórmula, por exemplo. Né? Você está fazendo ali alguma questão de exatas, você precisa lembrar de uma fórmula, ok? E aí, pessoal, tem uma outra estrutura que eu quero falar aqui para vocês, que é o sistema límbico. Então, o sistema límbico é a unidade, né, um sistema ali dentro do nosso cérebro responsável pelas emoções. Então, veja bem, tem quem é aluno do Atleta da Mente vai saber, porque eu faço uns desenhos no quadro do cérebro e aí fica mais didático para vocês entenderem, tá? Mas aqui,
nós vamos ter o hipocampo no lobo temporal, e aí vai ter o sistema límbico muito próximo do hipocampo. Então, veja bem, quando você traumatiza, quando você tem algum trauma, alguma fobia que gerou uma emoção muito forte em você, você memoriza isso muito fácil. Então as emoções, elas estão intimamente relacionadas com o processo de memorização. Então eu vou ter o hipocampo, o sistema límbico, e eles vão estar ali gerenciando e escolhendo o que você vai memorizar. E aí tem uma outra estrutura que eu quero muito que vocês... Pessoal, foquem muito no que eu estou falando agora, porque isso é a base dos processos de aprendizagem, tá? Que é o tálamo. Então o tálamo, ele vai receber, ele vai filtrar os estímulos que você recebe ao longo do dia. Os estímulos sensoriais que você recebe ao longo do dia, e ele que vai determinar o que é relevante e o que não é relevante para você. Dentro do sistema límbico. Aquilo que tem mais emoção e aquilo que tem menos emoção. E aí memoriza. Então quando eu falo do sensorial, estímulos sensoriais, eu estou falando dos 5 sentidos. Que é visão, audição, paladar, olfato e tato, né? Os nossos 5 sentidos. Então, a tua visão, a videoaula que você viu, né? Tu escutou alguma coisa. Tudo isso são informações que o teu cérebro recebe ao longo do dia. Quando você estava caminhando na rua, você viu várias pessoas. E tudo isso são informações que o teu cérebro recebe, ele traduz na linguagem do cérebro, na linguagem química do cérebro, que envolve neurotransmissor. E aí ele vai escolher o que é relevante e o que não é relevante para você memorizar. E agora prestem muita atenção, pessoal. 99% das informações que o tálamo, que é essa estrutura cerebral que eu estou falando para vocês, recebe, ele coloca fora. 99% das informações que você recebe ao longo do dia é descartada, é colocada fora. Porque o nosso cérebro ele não tem onde guardar tanta informação. Lembra que eu falei antes para vocês do excesso de informação? E os prejuízos que isso tem para os nossos processos cognitivos é por causa do tálamo. O tálamo fica sobrecarregado, ele fica saturado. Porque é muita informação. Então veja que interessante, pessoal. O teu cérebro, ele não sabe se ele vai memorizar a videoaula, a aula que você teve no cursinho, ou se ele vai memorizar a conversa que você teve com a sua avó, ou com o seu amigo, ou com a sua prima no WhatsApp. Ele não sabe. Né? Então guarda essa informação. Nós já vamos trabalhar mais essa informação dos 99%. Tá? Guardem ela aí com vocês. E também, pessoal, o tálamo, ele é uma estrutura que está sendo muito estudado hoje, né? Inclusive tem um estudo da Universidade Federal do Rio de Janeiro que pegou pessoas que tiveram AVC, acidente vascular cerebral, e tiveram lesão no hipotálamo. Essas pessoas, elas tiveram prejuízos em reter novos conhecimentos. Então elas tiveram prejuízos no processo de memorização, essas pessoas que tiveram uma lesão nessa estrutura chamada tálamo. Então o tálamo ele está responsável, né, por todo esse processo de memorização, atenção, né, enfim, vários processos aí cognitivos. Então assim, pessoal, se você entende, se vocês pegaram o que eu falei para vocês até agora, essas 3 estruturas, hipocampo, sistema límbico e tálamo, tu vai conseguir ter uma boa performance nos teus estudos. Porque né, onde você memoriza as tuas emoções e o tálamo, o que é relevante e o que não é relevante. Porque eu vejo que é uma grande dificuldade que os estudantes têm hoje. É você estuda e você não consegue lembrar. E tá aí a explicação. Por que você não consegue lembrar? Porque o teu cérebro, ele não sabe que isso é importante. Ele não sabe que ele tem que memorizar a aula que você teve. Ele descarta esse conteúdo. E aí você aprende, você consegue adquirir essa informação, mas 1, 2, 3 dias depois, você acaba esquecendo.
Quem fica frustrado quando isso acontece? Tem alguém de vocês aí que fica frustrado quando isso acontece? Ó, o Vitu ali. Quando eu vou estudar, fico lembrando de um meme. Claro, por que você lembra do meme? Olha que interessante o comentário dele. Porque o meme gera emoção. Ele gera um impacto emocional muito grande nas tuas emoções e você memoriza aquilo. É uma pena, né, eu não poder ter um quadro para desenhar aqui para vocês, para mostrar essas estruturas, para ficar muito didático, mas como eu gravava as aulas para vocês na minha faculdade, que é dentro do hospital, então como o hospital ali é um ponto de transmissão da Covid-19, do coronavírus, a gente não pode mais entrar no hospital, né? Então eu não pude mais fazer essas aulas aí para vocês. Mas quem é aluno do curso online Atleta da Mente sabe que as aulas são tem o quadro, tem os desenhos bonitinhos para explicar esses desenhos para vocês. Olha, a minha maior frustração é horrível, né, pessoal? É horrível. Tu estuda, né? Tu estuda, fica 2, 3, 4 horas estudando e 3, 4 dias você já não lembra mais o conteúdo. Então aquelas 4 horas que você estudou foi o inútil, porque você não conseguiu lembrar do conteúdo. Né? Isso daí é frustrante, é horrível. E aí você gasta mais tempo, você perde tempo tendo que estudar novamente aquele conteúdo. Isso é horrível. E agora, pessoal, como fortalecer esse processo de memorização, como reter mais os conteúdos? Lembrando, né, pessoal, que eu falei antes do burnout. E eu falei de propósito primeiro do burnout. Porque é excesso de informação, pessoal. Você tem que fazer um detox de informação, tá? Então, é você fazer um detox de informação, você selecionar as informações que você consome, porque senão o teu cérebro vai enlouquecer, ele vai saturar. Ele vai ter essa fadiga mental crônica que é caracterizada aí pela síndrome do burnout, que acontece muito estudando em medicina. E se tivesse uma pesquisa mostrando vestibulando em medicina, eu acho que ia ser muito mais do que 50%, acho que ia ser uns 70%, porque o vestibulando em medicina tem muito mais, ele é muito mais estressado, tá? Perfeito? Perfeito, pessoal. Vamos lá, então. Agora nós vamos para a parte prática, então, né, pessoal? Como reter mais os conteúdos, né? Como aumentar a capacidade de memorização, que é quando você tem essa fadiga mental, é a primeira coisa que você acaba perdendo. E eu penso que você ter uma boa capacidade de memória é fundamental para que você consiga chegar mais rápido no teu objetivo. O pessoal me pediu muito, pô, Léo, fala de técnica, fala de método, né? Será que existe um método? Será que existe uma técnica para melhorar esse processo de memorização? Então, pessoal, a primeiro REC, né? Lembra REC que eu falei para vocês no início da aula? REC é uma ferramenta, tá? É uma ferramenta para você melhorar alguma coisa. No nosso caso aqui é melhorar a nossa performance mental, tá? Então, esse vai ser o significado aqui para nós de REC. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é a recapitulação. Então, você recapitular aquele conteúdo que você estudou é fundamental para que você melhore esse processo de retenção do conteúdo. Por quê? Porque quando você recapitula esse conteúdo, você fortalece aquele caminho neuronal entre um neurônio e outro neurônio que eu falei para vocês. Você reforça esse caminho neuronal. Então, se você se força a recapitular aquele conteúdo, por exemplo, vocês aí, nós estamos aí com algumas pessoas aqui assistindo a nossa live. Se eu perguntasse para vocês o que vocês estudaram hoje, vocês conseguiriam lembrar o que vocês estudaram? Mostrar para mim o passo a passo, hoje eu estudei isso, aquilo, eu aprendi isso. Vocês conseguiriam fazer isso? Né? Fica o questionamento aí. Então, quando você relembra aquilo que eu estudei, pô, de manhã eu estudei isso. Eu aprendi isso. Fecha o olho, força o teu cérebro a lembrar desse conteúdo, você fortalece esse caminho neuronal. Porque assim, pessoal, quando você recebe a informação, tá?
Você recebeu essa informação, você vai traduzir essa informação e você precisa evocar essa informação, colocar ela para fora. Por quê? Para que o teu cérebro ele faça esse caminho neuronal novamente. E esse caminho neuronal ele é muito mais forte quando você fala, quando você explica o conteúdo. E aí vem o que o pessoal fala muito, você fingir que você está dando aula para alguém. É uma das estratégias para você recapitular o conteúdo. Pega o seu primo, pega o seu irmão, explica para ele os conteúdos que você está estudando. Talvez ele não queira escutar você falando esses conteúdos, ele vai achar muito chato escutar conteúdos do vestibular. E aí tem uma estratégia, né? Por exemplo, eu não tinha ninguém para explicar. Ninguém ia querer me ouvir eu falando ali química orgânica, reações orgânicas. A pessoa não ia querer saber, tá? E aí o que eu fiz? Eu desenvolvi uma tecnologia chamada método Folha. Então toda vez que eu quisesse fazer o meu processo de recapitulação, eu pegava uma folha em branco e escrevia aquilo que eu tinha estudado. Então, sem olhar o resumo, tá? Sem olhar o resumo. Então tu pega uma folha e começa a lembrar aqueles conteúdos que você estudou. É uma estratégia fantástica, mas é muito importante, né, se você puder verbalizar aquilo que tu estudou. Tem mais impacto. Você verbalizar, você explicar. Você pode gravar um vídeo, você falando, tá? Por quê? Porque quando você fala, pessoal, você estimula uma área no nosso cérebro chamada área de Wernicke. Essa área de Wernicke, ela é responsável pela inteligência verbal. Então eu estou falando aqui com vocês, eu estou escolhendo as palavras, o que eu vou falar. Tudo isso está sendo estimulado nessa região chamada área de Wernicke. Mas não se preocupe, pessoal. Todas essas estruturas que eu estou falando aqui para vocês, eu espero que muitos de vocês que estão vendo essa live, no próximo ano vão estar estudando dentro da faculdade de medicina. Então, em anatomia 1, na primeira anatomia, vocês vão estudar neuroanatomia. Então vocês vão aprender qual que é a função de cada estrutura. Mas tem essa região de área de Wernicke, que é muito estudado hoje na neurociência, mostrando que quando eu verbalizo, quando eu explico esse conteúdo para alguém, eu aumento o fluxo sanguíneo dessa região, né? Então tem mais sangue, tem mais oxigênio, tem mais nutrientes, e isso gera um impacto cognitivo muito grande. Então esse é o primeiro hack para você acelerar a sua aprovação em medicina. Por quê? Se você memorizar mais, você vai passar em medicina mais rápido, concorda comigo? Você vai acelerar, de certa forma, o teu processo de aprovação. Ó, a Adriana ali, método Folha aprendi no seu livro. Ajuda mesmo. Perfeito. Muito obrigado aí pelo feedback. Então, quem leu o meu livro digital, teve várias pessoas que foram aprovadas em medicina através do meu livro digital, onde foi disponibilizado essa ferramenta. E o segundo hack, pessoal, fez sentido para vocês essa questão da recapitulação? Perfeito. O segundo hack que eu quero falar para vocês, a segunda ferramenta para você acelerar o seu processo de chegar mais rápido no seu objetivo, é o método de Loss. O que é esse método de Loss? A memória humana, pessoal, ela é espacial. Porque ao longo da nossa evolução, ela é muito espacial, tá? Não é que ela é só espacial, mas ela é muito espacial. Porque ao longo da nossa evolução, o ser humano ele teve que memorizar lugares. Qual que era o lugar que tinha comida, qual que era o lugar que tinha predadores. Ele teve que memorizar isso. Então, por isso do hipocampo, né? Eu falei antes para vocês o hipocampo, né? Essa região do nosso cérebro que faz todo esse gerenciamento das nossas memórias. Então, o método de Loss, ele foi desenvolvido pelos oradores de Roma. Na Roma antiga não tinha papel. Então eles tinham, né, que o pessoal que estuda aí filosofia, sociologia, naquela época tinha os oradores, né, os políticos que faziam palestras, né, explanações, e eles precisavam
memorizar esse discurso. E aí eles usavam essa estratégia espacial, de memória espacial, para memorizar aquele discurso, porque naquela época não existia papel, então eu não podia esquecer aquele argumento que ele ia utilizar, ele precisava memorizar. Então eles usavam essa estratégia de memorização, que é você associar um conhecimento com algum lugar específico. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu não usei esse método de Loss durante a minha preparação, mas hoje na faculdade de medicina eu utilizo muito. Então, por exemplo, quando eu estava estudando lá sistema digestório, você pega um espaço que tem muita significação emocional para você. Lembra lá do sistema límbico que eu falei antes? Pega um lugar, alguma casa, sei lá, algum espaço. Eu peguei uma casa, que foi onde eu vivi a minha infância. Essa casa tem uma significância emocional muito grande para mim. E aí, cada cômodo dessa casa, eu botava alguma estrutura. Por exemplo, né, no sistema digestório começa na boca. Então, na boca tem várias enzimas e eu botei na porta. Então, a porta da casa, para mim, né, nessa neuroassociação, era como se fosse a boca. E aí tinha várias enzimas que eu precisava memorizar, né, enzimas salivares, que vão começar os processos digestivos já na boca. E aí isso gerava uma âncora para mim muito forte. Então quando eu pensava memorizar, acessar essa informação, fazer essa recapitulação, ficava muito mais fácil para mim através disso. Aí, por exemplo, a sala dessa casa era o esôfago, que é uma das estruturas aí do sistema digestório. E aí no esôfago são 3 tipos de músculos que tem no esôfago. Então se eu memorizasse, se eu fechasse o olho e memorizasse a sala dessa casa, que eu já tenho essa memória, com o esôfago, essas estruturas musculares, ficava mais fácil acessar essa memória. Por quê? Porque essa memória desse espaço, desse lugar, ele é muito vívido na minha cabeça. Porque é um lugar que tem muita questão emocional para mim. Aí, por exemplo, a cozinha era o estômago. Então o estômago é bem complexo, tem várias enzimas, tem o suco gástrico, tem várias informações que eu precisava memorizar. Eu botava na cozinha. Então quando o que eu preciso lembrar do estômago? Aí já vem a cozinha da minha casa, que tem uma significância para mim. Outra coisa também foi para estudar anatomia. Então a anatomia dentro da medicina é uma das matérias que mais tem reprovações, o pessoal acaba tendo muita dificuldade. E aí eu fiz a anatomia palpatória, que é você estudar em cima do teu corpo. Então, por exemplo, tem umas musculaturas aqui do antebraço, né? E aí eu lembrava do meu antebraço, do meu braço e estudava em mim. Entendeu? Por essa questão espacial de lugares, tá? Pode ser o teu corpo mesmo, né? Faz muito sentido você estudar a anatomia dentro do teu corpo, porque vai gerar uma âncora muito forte por essa questão espacial. O método de Loss é fantástico, tem vários estudos, né, com atletas mentais, que são aquelas pessoas que memorizam muito números, que vão na televisão e tudo mais. Tem um estudo feito na Inglaterra com esses atletas mentais, inclusive eu acho que eu mostro na primeira aula do módulo 3 do meu curso online, Atletamente, eu mostro esse artigo científico, né, quais foram os principais desfechos, quais foram os resultados desse artigo científico que pegou atletas mentais mostrando que essa estratégia mnemônica que eu apresentei aqui para vocês, ela funciona muito. Óbvio, pessoal, que aqui é simples, não tem como aprofundar muito, tá, pessoal? Então, eu tento simplificar ao máximo aqui para dar tempo de eu passar todas as informações para vocês. Mas eu espero que tenha feito sentido para vocês essa explicação de você pegar um conhecimento técnico e colocar esse conhecimento dentro de algum espaço. Então, por exemplo, tu vai estudar citologia. Então tu bota a cozinha é a mitocôndria. E aí você pensa nos principais tópicos que você precisa lembrar da mitocôndria, a origem dela, né, DNA mitocondrial, bactéria, enfim, né? E, por exemplo, aí tu bota na sala o ribossomo, bota no teu quarto o complexo de Golgi, aí fica mais fácil você ter esse processo de memorização, acelerar. Apliquem isso, pessoal, tem um resultado bem legal, sabe? Eu não conhecia essa técnica, esse método de memorização, eu fui descobrir ele depois, dentro da faculdade de medicina, e me ajudou bastante, talvez possa ajudar você também. E o terceiro e último hack, pessoal, que é o mais importante, eu julgo mais importante, que é estilo de aprendizagem, pessoal. Eu vejo que muitas pessoas, né, têm esse excesso de informação, elas acabam vendo muito vídeo no YouTube, como estudar, como memorizar, como ser produtivo,
Aí um fala uma coisa, outro fala outra coisa, um fala que tem que estudar assim, outro fala que tem que estudar assado, e aí você fica nessa overdose de informação e você não sabe o que você faz. Aí você desenvolve a síndrome do estudante perfeccionista, que é aquela pessoa que não consegue estudar porque ela busca a perfeição nos estudos. E na verdade a perfeição nos estudos não existe, né, pessoal? Existe o quê? Estilos de aprendizagem, tá? Então, pessoal, por isso que às vezes tu falar método, às vezes tu falar técnica, usa essa técnica que você vai ter muito resultado. É muito limitante quando a gente pensa em neurociência. Porque cada cérebro funciona de um jeito, cada cérebro tem um estilo de aprendizagem. E é isso que nós vamos refletir agora. Estilos de aprendizagem. Fiz paródia para memorizar histologia. Perfeito. São ferramentas que a gente vai utilizando para, né, fazer o nosso cérebro realmente memorizar aquele conteúdo. Ó, eu estudei anatomia assim também. Perfeito. A anatomia palpatória funciona bastante. Como decorava as enzimas? O sofá seria uma enzima? O lugar depende muito da tua característica. Mas o lugar ele é mais para ser uma âncora, tá? Tu pode fazer essa neuroassociação sofá-enzima? Pode. Mas tu usa mais o local para você fazer um gatilho para você acessar essa memória. Por exemplo, uma música, né? Às vezes você não lembra toda a música, mas aí você lembra a batida da música e aí do nada você lembra toda a estrutura da música, tá? São gatilhos para você acessar o teu processo de memória, tá? É um start para você acessar toda a memória, beleza? Você usou o método Pomodoro? Sim, usei o método Pomodoro dentro da Agenda Boss, tá? Então, pessoal, nós vamos falar sobre estilo de aprendizagem agora. Então, pessoal, nós temos a aprendizagem visual, que ela é por meio de textos, vídeos, imagens, tá? Eu sou um pouco visual, não muito, tá? Eu tenho um pouco assim visual. Texto eu não funciono muito, eu funciono mais melhor com imagens, tá? Eu gosto bastante de imagens. Tem o segundo estilo de aprendizagem, que é a aprendizagem auditiva, beleza? Que é você fazer áudios, né? Então uma estratégia bem legal é você fazer áudios. Então, por exemplo, pessoal, essa pessoa que é mais auditiva, aí ela vê um vídeo lá, tem que fazer, para passar em medicina tem que fazer mapa mental. E ela vai tentar fazer mapa mental, ela não vai funcionar. Porque o cérebro dela funciona melhor, ela é mais auditiva, ela tem que escutar para ela aprender os conteúdos. Da mesma forma que aquela pessoa que é mais visual, o mapa mental vai funcionar melhor com ela. Entendeu? E o áudio vai funcionar menos. Faz sentido isso para vocês? Por isso que às vezes, pessoal, você seguir receita de bolo, né? Isso não funciona, tá? Você tem que ver a tua característica, o teu perfil, como que você funciona como estudante. Isso é muito importante, ok, pessoal? Eu, por exemplo, tenho vários colegas meus da faculdade que usam muito áudio, né? O pessoal acaba gravando o áudio e escuta depois para estudar em casa, dentro da faculdade de medicina. Eu não consigo, pessoal. E a terceira e última estilo de aprendizagem, tá colocado aí na literatura científica, é o sinestésico, que é o meu estilo, tá? Eu sou muito, muito, muito sinestésico. Então, para mim aprender, eu tenho que pegar, eu tenho que tocar, eu tenho que desenhar, eu tenho que fazer esquema, né? Eu tenho que tocar naquilo para mim realmente entender os conteúdos. Esse é o meu estilo, tá? E aí eu faço breve anotações, mas eu tenho que tocar. Desses dois que eu falei para vocês, eu sou um pouco mais para visual, muito menos auditivo, eu não consigo escutar muito áudio, tá? Por exemplo, tem um cara que eu sigo, que ele escuta, ele é um empreendedor, ele escuta áudios, audiobooks em inglês, ele é brasileiro, ele escuta em inglês, que é em outra língua, e ele escuta na velocidade 3.0. Então veja bem, esse é um cara extremamente auditivo. Eu, por exemplo, eu escuto o audiobook também, mas eu tenho que escutar o audiobook 3, 4 vezes para me aprender aquele conteúdo. Porque eu escuto uma vez e não entendo nada. Eu escuto a segunda vez, aí eu entendo alguma coisa. A terceira, e daí na quarta eu realmente entendo. Entendeu? Então eu não sou auditivo.
Então se eu ver lá o vídeo, estude por áudio. Como passar em medicina? Estuda por áudio. Será que vai funcionar comigo? Não vai funcionar comigo. Entendeu? Essa é a reflexão que eu quero que vocês tenham. Esse é o hack mais importante. Estilo de aprendizagem. Qual que é o seu estilo de aprendizagem? Tá? Tem muitos sites aí que fazem esses testes para vocês verem qual que é o estilo de aprendizagem de vocês. Tem um estudo também feito no Canadá mostrando, né, que aquelas pessoas que só observavam a aula tiveram um desempenho. E aquelas pessoas que tinham essa prática motora daquele conhecimento que foi dado na aula, elas tinham um desempenho cognitivo muito melhor. Então só aqueles que assistiram e foram lá e botaram a mão na massa, botaram a mão na massa para entender aquela skill, aquela habilidade, aquele conhecimento, eles tiveram um desempenho cognitivo muito maior, tá? Um estudo bem legal feito no Canadá. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Olha, ótima dica. Perfeito, é isso aí, pessoal. Estilo de aprendizagem. Fujam de fórmulas milagrosas, fujam de receita de bolo, de cronogramas prontos, fujam disso, tá? Vejam qual que é o estilo de aprendizagem que funciona melhor para vocês. Isso é muito importante, tá, pessoal?